Paizinho querido, nós consagramos a Ti agora Paizinho querido, essa conexão, essa chamada de vídeo. Senhor, nós estabelecemos o Teu reino aqui, nessa meditação. Peço que o Senhor fale aos nossos corações através da vida da nossa pastora. Toca nos lábios dela, Senhor, com a sua tenaz. Fala conosco, nós estamos aqui à sua disposição, Pai. Queremos ouvir mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos continuar o nosso estudo de Jeremias, no capítulo 29. Eu vou ler o capítulo de Jeremias e depois vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu estudei e meditei em Jeremias 29. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. E os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não dê atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhes deu profetas aí na Babilônia. Prestem atenção no que ele diz a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém, isto é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiros. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei contra eles guerras, fome e doença, e farei com que sejam como figos estragados, ruins demais para serem comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem. Em todos os lugares para onde eu os espalhar, as pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Isso acontecerá porque não obedeceram à mensagem que eu sempre lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Eles não quiseram me ouvir, mas agora todos vocês que eu deixei o rei da Babilônia levar de Jerusalém como prisioneiros, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Colaías, e contra Zedequias, filho de Maaseias. Estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras.
Deus disse que os entregará nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia, e que estes os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim: que o Senhor Deus faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. Isso acontecerá com Zedequias e Acabe, porque a sua conduta foi vergonhosa. Cometeram adultério e, contra a vontade de Deus, contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer a seguinte a Semaías, da cidade de Nelão. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maceias, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Sofonias: o Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de Joiada, e agora você é o chefe dos serviços do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido porque mandou dizer aos prisioneiros da Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que por isso deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Sofonias leu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros da Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías: eu, o Senhor, castigarei Semaías e todos os seus descendentes. Eu não o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta e fez com que acreditassem em mentiras. Por isso, ele não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim e por isso não viverá para ver as boas coisas que eu farei pelo meu povo. Eu, Senhor, falei. O capítulo 29, ele é uma continuação do capítulo 28 de ontem, e a Cris, né, explicou, e foi muito bom. Deus falou muito, né, aqueles que viram ou que viram depois, acredito que o Senhor deve ter falado muito ao teu coração, como falou o meu, e é uma continuidade de Deus falando que eles vão continuar os 70 anos presos na Babilônia. E, na verdade, a gente não quer passar por esse período. Eles não queriam passar por esse período. Ninguém quer passar por um período de dificuldade, de um período que, na verdade, era uma consequência, como eu falei, quando a gente falou um pouquinho sobre o capítulo 25, eram consequências de atos errados, e como todos vieram falando nos demais capítulos, foi a consequência de atos errados, de pecados que eles cometiam, de idolatria, de adultério e de tudo mais. Então, esses 70 anos que eles ficaram na Babilônia, cativos na Babilônia, é uma consequência de pecados que eles foram cometendo. Deus foi repreendendo e foi levantando profetas para que eles pudessem se arrepender, e entrava no ouvido e saía no outro. Simplesmente eles não davam ouvido, simplesmente eles se faziam de invisível, né? Ó, não estou vendo, não estou ouvindo, não sabe? E esse cativeiro, esses 70 anos foi uma consequência disso. E aí, no capítulo 29, a gente vê que Jeremias, ele recebe uma carta e manda para eles dizendo que o que eles deveriam fazer durante esses 70 anos cativos na Babilônia. Só que eles queriam o quê? Eles esperavam o quê? Pega a trouxinha e vamos para Jerusalém, vocês estão saindo amanhã. Que é o que a gente quer ouvir muitas vezes. A gente quer ouvir o quê? Palavras doces, a gente quer ouvir uma profecia que você vai ganhar, né, milhões de dinheiro, que a gente vai... Né, a gente quer coisa boa. Só que naquele momento eles estavam recebendo algo e eles não queriam ouvir.
Eles iam permanecer por 70 anos. E qual foi a palavra que Deus enviou através do profeta Jeremias? Essa carta diz respeito ao fato de que a nação deve se manter viva enquanto espera para voltar para Jerusalém, construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam seus frutos, casem e tenham filhos, e que os seus filhos casem e também tenham filhos. Devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem e a paz da cidade. Ou seja, eles deveriam esperar lá e viver a vida. Eu vou dar a gente sempre quer ganhar e não quer esperar. Eu vou dar um exemplo bem bobo, alguns exemplos bem bobos, mas que reflete muitas vezes em coisas grandes que a gente faz. Vou dar um exemplo, né? Igual hoje eu moro em aluguel, moro numa casa de aluguel. Eu poderia muito bem dizer assim, pensar assim, não é minha casa, não vou ficar aqui por muito tempo, não vou limpar, não vou lavar, não vou cuidar, vou deixar a reveria. Poderia agir assim. Mas eu entendo que, enquanto eu estiver neste lugar vai ser bem cuidado, vai ser bem tratado, embora não seja meu. Vou dar outro exemplo bem bobo. Para que eu vou lavar a louça hoje, se amanhã eu vou usar ela de novo? Para que eu vou limpar a casa se amanhã ela vai estar suja de novo? Estou dando um exemplo bem bobo, mas para vocês entenderem que às vezes a gente leva para uma proporção maior e em outras coisas maior. Para que eu vou estudar? Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou me envolver com essa terra se Jesus vai voltar? Para que eu vou fazer tal coisa se, sabe? Então, eles iam passar 70 anos e Jeremias está dizendo assim, ó, ei, vivam a vida nesses 70 anos na Babilônia. Vocês vão plantar, vocês vão construir, vocês vão ter filhos, vocês vão aumentar e não diminuir, vocês vão declarar paz sobre aquela cidade, vocês vão viver naquela cidade. É igual um exemplo, assim, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu estava com um negócio quebrado lá em casa. O dia que foi para mim alugar, eu fui lá, eu precisava pintar. Na verdade, não era quebrado, eu precisava pintar. As paredes estavam sujas, não estavam legais. Eu custei, nunca pintei, deixei. Quando eu saí, que eu ia alugar, aí o que eu fiz? Eu fui lá e pintei tudo. Porque eu ia alugar. Por que eu não fiz isso antes? Né? Ou se às vezes eu tenho um carro e tem alguma coisa quebrada no meu carro. Eu tenho um carro e tem alguma coisa quebrada no meu carro. E eu fico andando com aquilo ali. Aí quando eu vou vender o carro, desliga para mim, por favor. Não, só desliga e abre um pouquinho a porta. Aí, quando eu vou vender, eu vou lá e arrumo. Sendo que a Bíblia diz que eu devo, né, nesse período, né, que eles estavam vivendo, eles deveriam o quê? Deveriam viver naquele lugar, mesmo que era um momento de cativeiro. E às vezes, por a gente não estar ainda em Jerusalém, por a gente ainda não estar na promessa ou fazendo aquilo que nós gostaríamos que fosse realmente, por estarmos vivendo num lugar que nós não gostaríamos ou estarmos passando por momentos que a gente não gostaria, a gente para de viver. A gente desanima. E tem dias que quando não acontece aquilo que a gente quer, o que a gente faz? A gente não quer orar, a gente não quer limpar, a gente não quer jejuar, a gente não quer ir para a igreja, a gente não quer fazer nada, a gente só quer ficar curtindo a bad, como diz a maioria. E, na verdade, o que a gente deve fazer? Deve continuar vivendo e fazendo as coisas que Deus falou para a gente fazer. E aquele povo, eles foram orientados por Jeremias que eles deveriam viver. E aí, esse capítulo, ele tem alguns subtítulos que é o seguinte, né? A carta de Jeremias aos cativos, a promessa da restauração depois de 70 anos, que a gente vai ler, eu vou ler ele de novo para vocês, que é um versículo muito conhecido, que a maioria conhece, e o juízo sobre os falsos profetas da Babilônia. Aqui nesse juízo aos profetas, o que acontece? Vieram profetas e começaram a declarar o contrário. Começaram a dizer assim, ei, não vai ser, não, vocês não vão ficar 70 anos, né? Vocês vão sair rapidinho, fica tranquilo. Começaram a massagear o ego.
E é o que muitas vezes a gente percebe e vê hoje em dia, os filhos mimados, que querem ser massageados o ego e que querem ouvir aquilo que, né, satisfaz o ego. Eu aconselho você, né, que está vendo aqui ou que tem participado, a ver todos os capítulos de Jeremias que está no canal do YouTube, se inscreve, assiste todos. Eu falta acho que uns 3 ou 4 para mim terminar de assistir, eu não acompanhei desde o começo, e tenho acompanhado agora todos os dias. E eu vi alguns, e que o Flávio, a Cris, a Bruna, né, alguns que falaram ali e que deram um exemplo que é bem isso. A pessoa matou, roubou, fez algo errado. E aí vem um profeta e diz assim, não, Deus vai te livrar da prisão, vai te livrar da cadeia. Deus pode livrar? Pode. Mas qual é a consequência normal e justa dessa terra? Ela é presa? Né? E aí a gente, muitas vezes, acaba ouvindo esses falsos profetas para massagear o ego, né? Não reconhece o pecado, não se arrepende, e aí vem esses falsos profetas que fazem o quê? Lançam essas profecias só para massagear o ego, né? Para dizer assim, ó, não, vai, agora vai, agora você vai chegar um caminhão, você matou, roubou, prostituiu, fez tudo errado, mas está chegando um caminhão de dinheiro e um helicóptero ali daqui a pouquinho. E não é assim que funciona, né? A gente precisa analisar a nossa vida com Deus, né? Sabermos daquilo que nós temos feito para Deus e saber que se estamos passando por um momento difícil, se estamos passando por um cativeiro, se estamos Deus não nos abandona no cativeiro, e a gente vai ver o versículo onde ele fala isso, né, sobre a restauração que vai vir. Ele não nos abandona, ele manda com que a gente continue tendo vida ali, que a gente continue fazendo algo ali. Ele não manda a gente ficar trancado dentro de um quarto, dormindo o dia inteiro, assistindo Netflix. Ele manda a gente fazer alguma coisa. E eu confesso para vocês que isso não é algo fácil, nem para mim, nem para você. Porque tem dia que a gente não tem vontade de fazer nada, porque só tem notícia ruim, parece que não chega, parece que a gente nunca vai chegar naquele propósito, parece que a gente nunca vai chegar naquilo que Deus prometeu, parece que é sempre difícil, parece que as coisas não vão, não andam. Sabe qual é o meu conselho? Levanta, toma um banho, né? Mulherada aí passando maquiagem, não é porque você está em casa que você tem que ficar o dia inteiro de pijama, né? Homens, né? Não é porque você, às vezes, você não está no emprego, ou não está empregado, ou não está fazendo. Não é por isso que você também tem que ficar, né, dormindo até meio-dia, não, levanta, vai à luta, sai, corre atrás. Então, esse povo ele foi orientado por Jeremias, mesmo estando no cativeiro, a continuar, a perseverar, a não desanimar, sabe, a fazer aquilo que tinha que fazer. E é isso que Deus quer falar para nós neste dia, através de Jeremias 29. E aí a promessa está ali no versículo 11, onde ele diz assim, ó, porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e vos farei voltar para o lugar de onde vos fiz levar. Existe uma promessa. Se hoje essa promessa não está sendo cumprida na minha e na tua vida, uma hora ela vai chegar, a gente tem que aprender a esperar e confiar, saber que ela vai chegar, por mais difícil que seja. O que fazer durante isso, pastora? Eu tenho que fazer aquilo que Deus me falou, continuar semeando, plantando, colhendo, como aquele povo foi orientado a continuar tendo vida lá mesmo cativo na Babilônia. Nós vamos ter vida muito quando nós estivermos passando por dificuldades, por problemas, por aflições, nós vamos continuar e vamos perseverar. Sabe qual é o maior desafio? É a gente semear coisas boas colhendo coisas ruins. Vou dar um exemplo. Uma vez, um casal, um cara, um homem, veio falar com o Fernando. Ele tinha uma vida
todo atrapalhado, todo enrolado, traía a mulher direto, mentiroso, trapaceiro. Nossa, ele só fazia lambança. E aí ele conheceu Jesus. E aí ele começou, só um pouquinho. Ele conheceu Jesus e aí a mulher não acreditou. Normal? Por quê? Porque ele vinha plantando sempre coisas ruins. E aí, quando ele conheceu Jesus e quis começar a plantar coisas boas, ela não acreditava mais naquela plantação dele, porque ele tinha plantado muita coisa ruim. E qual que era o desafio dele? É começar a plantar coisas boas, colhendo as ruins. É o que esse povo tinha que fazer. Eles estavam colhendo coisas ruins da sua plantação ruim, da sua desobediência, do seu pecado, da sua rebeldia, e agora eles tinham que começar a plantar coisas boas, porque eles tinham que viver em Babilônia, eles tinham que passar aquele processo ali, construindo casas, tendo filhos, árvores, eles tinham que voltar a plantar coisas boas. E esse é o nosso desafio. Às vezes, nós estamos passando um processo de uma colheita de algo ruim. E aí, qual que é o desafio? É eu ter essa colheita, mas não parar de plantar coisas boas. Porque não é porque eu aceitei Jesus ontem, ou antes de ontem, há 10 anos atrás, que isso vai anular algumas coisas que eu fiz. Então, o que eu preciso? Eu preciso confiar que existe uma promessa, preciso começar a plantar coisas boas, pedir a misericórdia de Deus para que eu não continue colhendo, que Deus tenha misericórdia, porque qual é o pensamento dele? É pensamento de paz, não é pensamento de mal. Qual que é a vontade dele? Que a gente busque a ele. Então, quando a gente está nesse processo de buscar, ele pode, sim, interromper uma colheita ruim ou pode amenizar? Pode. Mas eu preciso confiar e acreditar. Mesmo nas horas mais sombrias da história de Israel, Deus assegurou ao povo que seus planos de fazê-los prosperar e de lhes dar um futuro esperançoso eram verdadeiros. E é mesmo assim. Ainda que não consigamos ver resultados nem futuro mais próximos, nós podemos permanecer seguros de que Deus irá nos abençoar e nos beneficiar em algum momento. O resultado pode não vir imediatamente, mas ele com certeza virá. O que eu preciso fazer então? Reconhecer o pecado, se arrepender e começar a plantar com obediência e depois sim receber a recompensa. Não tem como pular etapa. É difícil? É. É difícil passar pela Babilônia, pelo processo de 70 anos, do cativeiro. É difícil? É muito difícil. Mas Deus estará presente. Deus estará ali conosco. Não é porque amanhã a louça vai estar suja que eu não preciso lavar hoje. Não é porque a casa não é minha, como eu dei exemplo para vocês, eu vou quebrar tudo, vou deixar tudo sujo, tudo bagunçado. Não. Eu vou viver, eu vou trabalhar, eu vou plantar, eu vou estudar, eu vou buscar ao Senhor. E no tempo certo vai chegar o tempo da volta de Jerusalém. Vai chegar o tempo do recomeço. E só para abrir ali um parênteses, porque depois ali do verso 20 até o último verso do capítulo 29, fala sobre o juízo sobre os falsos profetas. E como existiram esses falsos profetas ali que queriam massagear o ego, né, do povo que estava cativo e querendo dizer, não, fica tranquilo, logo vocês saem daí, Jeremias está louco. Não, vamos fazer alguma coisa, porque aí o que eles queriam fazer? Alguma coisa contra Jeremias. Porque, né, Jeremias estava falando aquilo que o povo não queria ouvir, eles estavam falando que o povo queria ouvir, então vamos aproveitar e vamos acabar com Jeremias. Mas Deus cuida e vela pela sua palavra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Estuda a palavra. Não florear muito. Não precisa fazer muita coisa, só estuda a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra é verdade. Então, a gente não precisa inventar muita coisa, a gente precisa muita moda, a gente não precisa fazer muita coisa, é só pregar a palavra, falar a palavra, ler a palavra, e a palavra vai nos libertar, vai nos transformar e vai nos renovar todos os dias. A gente não precisa de mais do que isso. A palavra, simples assim. Como que eu vou descobrir, então, pastora, quem são os falsos profetas? Gálatas, no capítulo 1, Jesus, já né, através ali de Paulo, foi Paulo que escreveu Gálatas?
Meu ponto eletrônico disse que foi chamado slave. Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 10, diz assim: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Estava falando aos Gálatas, né, que, poxa vida, eu apresentei Jesus para vocês e vocês já estão largando Jesus por outro evangelho. Qualquer coisa que alguém fala ali na esquina, vocês acreditam. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês. Gente, existe falso profeta? Existe? Existe. E eles sempre vão tentar deturpar a palavra, sempre vão tentar buscar outros caminhos. Estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que estejamos nós, mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, que seja anátema, mesmo que venha um anjo do céu. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. Jeremias não estava nem aí pelo que eles estavam falando, que eles queriam prender ele, fazer qualquer coisa. Ele estava nem aí, ele queria anunciar a palavra, anunciar aquilo que Deus estava falando. Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Nós não vamos agradar. E que bom. E se a gente estiver de acordo com a palavra de Deus, fazendo aquilo que o Senhor pede para nós, de acordo com a palavra de Deus, glória a Deus. Como que eu vou descobrir, então, um falso profeta? Pelo fruto. Mateus capítulo 7, Jesus falou. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Nossa. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, que venhamos estar atentos. Devemos julgar a profecia? Sim, mas devemos estar atentos aos falsos profetas. Pelo quê? Pelos seus frutos. Não tem como uma pessoa ser um profeta de Deus e dar maus frutos, né? Cometer coisas erradas de acordo com a palavra de Deus, mentiroso, né? Trapaceiro, enganador, prostituto, não tem como, não tem como. Então, quando é um homem de Deus, eu conheço ele pelo quê? Quando é uma mulher de Deus, eu conheço o quê? Pelos frutos, pelo fruto. Não tem como uma árvore boa dar fruto ruim ou uma árvore ruim dar frutos bons. Então, é assim que nós vamos conhecer os falsos profetas. Amém? Então, Jeremias é isso. Eu não consigo esmiuçar tanto, assim, né? Igual a Cris, a Bruna, que elas são muito estudiosas, elas são bem professoras, assim. Mas eu, né, incentivo vocês a lerem, né? E verem lá os nomes, a história. Eu gosto de estudar a história. Mas para me explicar, eu tenho um pouco de dificuldade, confesso. Mas é basicamente isso que Jeremias 29 nos fala, né, sobre a carta que Jeremias entregou aos cativos na Babilônia, dizendo que sim, eles iam ficar 70 anos lá e não adianta chorar, espernear e dar pulo. O que vocês têm que fazer? Viver lá, né, e dar frutos nesse lugar. Depois fala sobre o juízo aos falsos, né? Ele faz uma promessa que se a gente buscar a gente vai achar, e depois, né, daquele período ia vir a redenção, o povo voltaria para Jerusalém, e depois contra os falsos profetas. Então é isso. Podemos orar, alguém quer falar alguma coisa?
Engraçado ouvir você falando que a gente... filho, deixa ele. Falando que a gente é professora. Imagina. A gente gosta de se aprofundar mesmo, né? A gente ama isso. Glória a Deus. Obrigada por sua palavra, foi uma bênção. Eu vou ter que deixar fechado o microfone, que eu estou na padaria. Mas aí o Flávio então encerra. Então tá. Então o Flávio vai orar. Porque assim, ó, eu gosto de estudar também toda a história. Eu não gosto, tipo assim, eu gosto de entender a história. Eu não consigo pegar assim, eu entendo, né, toda a história. Mas eu tenho mas eu tenho um pouco de dificuldade às vezes para, né, pontuar ali da história. Então, mas é basicamente isso, Jeremias 29. Acho muito legal que no capítulo 10, que Deus coloca que ficaram cativos 70 anos e depois Deus vai resgatá-los, vai trazê-los de volta. Aonde na Bíblia existe uma promessa que coloca tempo para ser cumprida. Porque normalmente as promessas é o tempo de Deus, mas nunca é estipulado o tempo. O povo lá ele foi estipulado 70 anos. Vivam 70 anos como se não tivessem cativeiro. E depois de 70 anos eu resgatarei vocês. Eu queria ter uma promessa dessa, com tempo determinado. Seria ótimo. Seria mais fácil, né? Acho que seria mais fácil, a gente já saberia, né? Que é igual promessa. Muitos pregadores e muitos que estudam Jeremias 29, eles levam muito para esse lado, né? Porque Jesus vai voltar. Ele prometeu que vai voltar, mas ele falou que ninguém sabe qual é o dia e a hora que ele vai voltar. Então, muitos pegam essa palavra de Jeremias 29 e levam para esse lado, né? Que Jesus vai voltar, ele disse que vai voltar e a gente tem que continuar vivendo nessa terra, porque a gente está cativo nessa terra. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é no céu, a gente está aqui de passagem. Então, às vezes, pelo fato de saber que Jesus vai voltar, muitas vezes a gente pensa assim, eu não preciso estudar, não preciso me formar, não preciso trabalhar, eu só vou vivendo um dia de cada vez pela fé, Jesus vai voltar mesmo. Então, já que Jesus vai voltar, eu vou ali comprar, fazer uma dívida, e eu já escutei isso, alguns dizem assim, eu vou ali fazer uma dívida e depois fica para o anticristo pagar. Não, gente, eu tenho que viver, né, nessa terra, sabendo que Jesus vai voltar, mas com responsabilidade. E é aquilo que eu falei, eu moro numa casa de aluguel, mas eu tenho responsabilidade sobre essa casa, não é por isso que eu não vou limpar, que eu não vou cuidar, que eu vou quebrar, vou desarrumar, sabe? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E confesso que é difícil, principalmente agora que a gente está próximo de sair aqui da casa, vem aquele sentimento assim, deixa, né? Tu já vai embora mesmo, já vai sair, não precisa. E aí eu tenho que lutar todo dia. Não, é a minha responsabilidade, sabe? Então, é isso que Jeremias 29 nos faz refletir. Jesus vai voltar? Vai, mas eu tenho responsabilidades nessa terra. É isso mesmo, a gente tem o caráter igual de Cristo, né? Então, Senhor Jesus, eu entrego a Ti essa live, Pai. Entrego a Ti essa live, foi muito, muito cativante, esclarecedor. Isso aí queima no meu coração, Pai. Sabendo que Tua palavra é vida. Quero que abençoe todas as pessoas que estiveram aqui presentes, ouvindo essa live e que irão ouvir posteriormente. Abençoe a todos, Pai, que todos possam estar esperando no Senhor a Tua volta, Pai. Mas enquanto o Senhor não volta, que possamos ser bons cristãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu só falar para vocês algo que eu lembrei. Eu era novinha, eu acho que eu era adolescente, e tinha uma moça, assim, que eu comecei a ajudar ela, assim, ela fazia costura, coisa, ela me ajuda, daí eu era novinha, e ela me dava, tipo assim, costurava um vestido para mim, e eu ficava lá só por isso.
E ela era bem engraçada. E a filha dela era novinha também e foi lavar a louça. E aí não lavou direito dentro do copo do liquidificador, né? Não abriu, porque tem uns que saem ali que tu consegue limpar, tal. E ela não limpou direito. E aí ela viu que estava sujo, a mãe, né? Falou, poxa, por que tu não limpou ali e tal? Ela disse, ninguém, mãe, ninguém vê, então não precisa. Aí ela até brincou e falou assim, tá, então ninguém vê, né, o teu corpo, né, embaixo, né, as partes íntimas, então tu não vai limpar também, né? Então, assim, ó, tem coisas que a gente dá desculpa, que a gente, né, pelo fato de não querer fazer, ou de não querer, sabe? Aí a gente, já que, né, deixa quieto, né? E não, a ordem era, tenham vida nesse lugar, plantem, colham, tenham filhos, né? Então, a ordem é que tenhamos vida enquanto estivermos dentro do processo, estivermos dentro do cativeiro, estivermos passando por algo que nós não gostaríamos de passar. Amém. Amém, amém, pastor. Uma ótima tarde a todos. Olha só que eu